Graças e paz. Que Deus abençoe cada um. Estejam presentes, conectados, né? Vamos iniciar mais um dia de estudo, Escola Bíblica Dominical. Lição 9, o tema da lição é a conduta do crente no mundo. Efésios 5 e 9. E o objetivo desta aula, desta lição, é compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. A compreensão de que as nossas ações, elas são demonstração da nossa fé. Esta compreensão nos impele a buscar cada vez mais como melhorar as nossas ações, como sermos diligentes para que possamos propagar o Evangelho através dos nossos atos, que é a melhor forma de propagar o Evangelho, através das ações. Então, precisamos refletir, e esta lição de hoje nos busca isso, né? Precisamos refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo. Existe um mundo, estamos em meio ao mundo. Jesus Cristo disse que peço que não vos do mundo. Estamos nesse mundo com um objetivo. Não estamos nesse mundo para sofrer, porque temos que sofrer. Estamos nesse mundo porque precisamos... Cristo, na sua soberana vontade, Ele optou em nos utilizar como testemunhas. Nós estamos aqui para demonstrar aos outros como Deus é misericordioso. Ele foi misericordioso comigo, Ele pode ser misericordioso com você. Mas Ele só pode dizer isso com as minhas ações. Eu preciso compreender que, muito embora não seja uma coisa condicionada à salvação, eu preciso fazer boas obras para ser salvo. Não. Mas temos deveres. Temos deveres enquanto cidadão celestial aqui na Terra, temos deveres enquanto cristão, temos deveres enquanto evangelizadores aqui na Terra. Esses deveres nos impõem alguns limites de ações, parâmetros de ações. E quais são esses parâmetros? A gente vai aprender isso hoje. O texto áureo da lição é: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse é o texto áureo da lição. Vamos orar. Pai, estamos na Tua presença, Senhor, ansiosos por aprender mais de Ti. Queremos, ó Deus, implementar as nossas ações, de modo que essas ações sejam expressão, ó Deus, do Teu caráter, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que possamos, ó Deus, conduzir esta lição de modo a transmitir verdades vindas do alto para a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A conduta do crente no mundo. Alguém já ouviu falar a frase: fulano de tal não parece cristão? X pessoas, rapaz, não parece cristão, mas tu era crente? Não, eu nem sabia. Viveu 1 ano, 2 anos com essa pessoa e nem sabia que ela era crente. Ela não tinha conduta nenhuma de cristão. As ações delas não traduziam a ética do cristianismo. Eu já ouvi essa frase. Eu penso que alguns de vocês já. Eu também já vi o contrário, né? Eu vi pessoas que, sem conhecer nada, simplesmente porque a pessoa apareceu e disse: não, você é crente. Como? Ele não disse nada, nem disse que era crente. Mas a pessoa percebe. A pessoa percebe cristão. O verdadeiro cristão, a pessoa percebe. Quais as razões pelas quais a gente pode perceber esse tipo de frase? Pessoas que passam anos, o agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Porque essas pessoas não compreendem que, muito embora Cristo nos dê a salvação de forma gratuita, Ele pagou o preço e me entregou para nós, a consciência dessa ação e de onde estamos inseridos nesse reino e da nossa missão nos impele a ter como uma obrigação. Não é uma obrigação, é um dever, mas diga ao responsável, a uma pessoa responsável, diga a ela que ela não tem a obrigação de fazer algo. Ela não tem, mas ela se sente responsável por isso. Pois bem, amados, nós, enquanto cidadão celestial, somos responsáveis por propagar o Evangelho a toda a criatura.
A propagação do evangelho, ao contrário do que muita gente pensa, não é através da verbalização. Não. A verbalização, ela homologa aquilo que você faz. Não é o contrário. Eu faço atos de boas obras, eu faço atos que demonstram a minha conduta cristã, surge uma interrogação ou uma exclamação na mente das pessoas que estão percebendo, e essas pessoas começam a questionar por que eu fiz aquilo. O normal, né? Hoje em dia tem a questão do novo normal. Pois bem, o normal é as pessoas fazerem as coisas erradas. E chega você e faz uma coisa eticamente cristã. Isso chama atenção. E as pessoas começam a questionar. E você tem a oportunidade de assim dizer, olha, assim, 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 não foi de mim, isso é Deus. E aí você começa a pregar o evangelho. Você está pregando o evangelho com as suas ações lá atrás, endossada com a sua verbalização. Precisamos ter cuidado com o nosso comportamento diante do mundo. Pois é na conduta do dia a dia que mostramos quem realmente somos. Você pode chegar no local e abrir o texto bíblico e, com a sua capacidade de oratória, fazer um sermão maravilhoso. Mas a tua conduta diária, o senhor do supermercado, o senhor da padaria, né? O teu colega do trânsito, o teu colega na fila de banco, a tua família, que é mais importante, não tem como você se esconder da família, tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus tios, teus sobrinhos, teus vizinhos, qual é a percepção que eles têm de você? É de um cristão? Se eles tivessem a coragem de dizer a você o que eles acham de você, vocês acham que eles iriam dizer assim, não, você é um homem de Deus, você... ou ele dizia assim, não, você só tem conversa, você fala coisas, mas não faz, do ponto de vista cristão. Essa é a lição de hoje. Efésios 5 e 6. O primeiro versículo, ele fala sobre, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. O subtema da lição, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Deus, ele sabia que ele sabe, né, que nós somos incapazes de fazer boas obras, sozinhos por nós mesmos. Mesmo alcançado pela graça. Sabia disso? Nós, mesmo alcançado pela graça, muitas vezes nos apercebemos fazendo mais obras. Mesmo fazendo um pacto com Deus de fazer boas obras. Mesmo fazendo um pacto com Deus de sermos homens, cidadão celestial, e eu vou propagar o evangelho aqui na terra como Deus quer. De repente a gente não está fazendo isso. Pois bem, Deus, através de Paulo, que escreveu os Efésios, e ele não foi só aos Efésios, foi a nós, ele disse o seguinte, olha, primeiro parâmetro para você é ter conduta cristã na terra. Sede meus imitadores. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Capítulo 5, versículo 1. A ideia é no sentido de fazer uma cópia. Eu imito Jesus Cristo. Precisamos copiar Deus em nossa vida. Imitar Deus deve ser o ideal de nossa conduta. É interessante, é preciso que a gente compreenda que Deus, ele é infinitamente, assim, eu não tenho como imitar Deus em sua forma plena, né? Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tem atributos de Deus que ele distribuiu aos homens. São esses atributos que é necessário que a gente exerça aqui na Terra. Tem atributos que são incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Que é só dele. Se alguém for isso, é Deus. Não tem outra pessoa. Não existe um outro ente no céu e no universo que seja isso, que tem esses atributos. Que é poderoso, todo-poderoso, né? Todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. São atributos incomunicáveis. Ele não transmitiu isso para os homens. Nós não somos onipotentes. Na verdade, não são os homens. Ninguém, nem o diabo, nem anjos, ninguém é onipotente, onipresente, onisciente. Só Deus. Esses atributos é dele. Agora, tem os atributos que são comunicáveis.
Ele comunicou para nós. E nós temos acesso a esses atributos. Quais são? Justiça, amor, verdade. Deus tem isso. E é interessante, é importante, é preponderante que nós tenhamos também. Devemos buscar isso. E é através do Espírito Santo. Então, justiça, amor, bondade. Como é que a gente sabe quais são os atributos de Deus? Amados, não tem outra forma da gente saber. A gente precisa conhecer Deus. A gente precisa buscar, precisa estudar, precisa conversar, sim, com pessoas mais experientes. Vivenciar a prática doutrinária, né? Estudos, escola dominical. Escola dominical. Vamos ser assíduos na escola dominical? Um irmão fala uma coisa que outro irmão fala outra coisa, outro não. Mas algumas verdades você vai tirar ali, você vai fazer separar e você vai perceber. E você vai crescer. Você cresce na medida da busca do conhecimento. Esse conhecimento, ele não é pleno por... Assim, nós iremos buscar esse conhecimento, pronto, terminou o conhecimento. Não, é uma conduta constante e diária. Até que Cristo venha. Iremos em busca constante de saber quem é Deus para praticar, para imitarmos a Cristo. Assim como é dever de um cidadão celestial. O segundo tópico, amado, 5, 3, 6, capítulo 5, versículo 3 e 6. A conduta do crente no mundo precisa ser firme, bem consciente da realidade do pecado. Então, um ponto é imitar a Jesus Cristo. Para imitar Jesus Cristo, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter relacionamento. Para eu imitar ele, sem ser uma coisa artificial, eu preciso buscar, conhecer seus atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Preciso estudar a Bíblia, preciso participar de encontros com irmãos, preciso da igreja, eu preciso crescer, eu preciso ter maturidade cristã e espiritual, e isso só vem com essas atitudes, com essas ações. Eu preciso pedir que o Espírito Santo me ajude nessa conduta, nessa luta, mas essa luta é minha. O Espírito Santo, ele me auxilia. E o segundo tópico, Efésios 5, 3, 6, a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Amados, o que Paulo traz em Efésios é que a gente não deve ser tolerante com o pecado. A gente precisa ter consciência do pecado e ser firme. Ter consciência da realidade. Existe o pecado e isso é pecado. Sem relativismo. Existem hoje, no século XXI, conceitos de pecado que relativizam, que faz com que as pessoas, eu acho que a ideia é essa, é que as pessoas possam dormir de noite sem a consciência pesada. Tem alguns conceitos filosóficos, o que é pecado. A tendência tem sido negar o pecado, ou então amenizar. Não, é preciso a gente compreender a essência da sociedade, a cultura. São situações que nos ameniza o pecado para nós. É assim como Adão, quando Deus perguntou a Adão, o que ele fez, ele disse, não, porque eu vi que a maçã era boa, brincando com relação à maçã, foi uma fruta, eu vi que a maçã era boa, eu comi, ele amenizou a ação. Ele não disse assim, pequei como Davi, pequei contra ti, pequei. Não, ele tentou amenizar e ainda jogou a responsabilidade para a mulher. Então, para alguns, o pecado é resultado de algo ditado por impulso. Eu vou dizer aqui algumas ideias de pecado que é relativismo, que é para minimizar. Né? Para alguns o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos. Então as pessoas pecam de, não, é porque é mais forte do que eu não tenho condições, circunstancial também. Você quer o quê? Você quer que diferente? Não tem na face da terra uma pessoa que se comporta diferente, se for de acordo com essa circunstância. A minha situação foi diferente. Não, amados. Não é assim que Jesus Cristo disse. Não foi assim que Deus falou. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai perceber. O pecado, ele não é fruto de impulsos íntimos e circunstanciais. E se assim for, isso nos condena. É preciso a gente compreender que pecado agride o coração de Deus. Outros, eles focam no prazer. Eles tentam minimizar, explicar porque o pecado é sentir-se bem. Não importa o custo, né, os meios. O importante é ser feliz. Nós somos felizes. O importante é isso. Nós não somos felizes? Não estamos bem? Eu estou agredindo alguém?
Não, é comigo mesmo. Isso é uma desculpa esfarrapada para tentar justificar o que você está fazendo. Não é justificar o pecado, porque o pecado não se justifica. Mas você está tentando minimizar, achando que isso vai fazer Deus compreender. Ah, não, realmente, deixa ele. Ele está fazendo isso porque ele tem sede pelo prazer. Não, amados. Tem uma outra teoria, que é a teoria da evolução. O que a Bíblia chama de pecado, a evolução trata de sendo herança da vida primitiva. Não, o homem ele é infiel. Não, mas a gente precisa compreender que lá no período da pré-história, é assim, né? O homem tem no seu DNA um sentido. Não, é porque eu sou crente, mas eu sou... Pisou no meu pé, eu não tenho condições, é porque eu sou muito duro, eu sou carne. Não, amados. Se você é carne, você precisa tentar buscar o Espírito Santo para que o Espírito Santo mude esse seu comportamento. Porque esse comportamento não é um comportamento eticamente cristão. O cristão, ele não pode se orgulhar de ser um homem carnal. As suas ações são carnais, pois se envergonhe. Faça como Davi. Peça perdão a Deus. Seja intolerante com o pecado. É interessante que quando a gente fala assim, precisamos ser intolerantes com o pecado, aguça em nós um sentimento policialesco. Aquele sentimento de olhar os outros para saber quem é que está pecando. Não, pastor, tem que tirar isso da igreja que ele está em pecado. Não. A palavra de Deus, ela foi escrita para mim. Essa lição de hoje, ela é para mim. É para cada um de nós. A gente precisa se relacionar com Deus. Quando Deus fala, Deus está falando para mim. Ele não está falando para os outros. Os outros, essa igreja é muito assim, a igreja precisa mudar. E aí isso é mais ou menos o que está aqui no texto. Você tira a responsabilidade de você. É você. Precisamos ser intolerantes com o pecado. Em mim, eu preciso vigiar constantemente minhas ações e tentar melhorar cada dia, de modo que minhas ações não sejam de tal ponto, porque é impossível não ser plenamente contaminada, não tem como, mas que seja a tal ponto que as pessoas percebam em mim um cidadão de Deus, sem nem que eu fale. As pessoas olham para você e dizem assim, eis aí um homem de Deus. Você não fez nada. Você passou. Só o passar. Então, o segundo tópico, ele fala dessa questão. Precisamos ter consciência do pecado, consciência da realidade do pecado, precisamos ser intolerantes com o pecado. O terceiro tópico. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Então, a gente fala no testemunho que damos, né, na nossa comunidade, o tema da lição ele é bem claro, é a conduta do crente no mundo. Né? Então, a família está inserida nesse contexto. A família, segundo os parâmetros de Deus, ela é preponderante para a propagação do Evangelho, para que nós possamos testemunhar do poder transformador em nós, as pessoas que nos rodeiam. Uma família que vive a excelência do amor, de acordo com como a Bíblia fala, essa família ela está dizendo ao mundo, olha, como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque Paulo diz o seguinte, quando dá atribuição ao marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então, quando o homem, enquanto marido, ele cumpre esse propósito que está aqui em Efésios, ele está dizendo para as pessoas, olha como Cristo amou a igreja. Que bom que a gente possa atingir este propósito. É muito difícil, mas deve caminhar em busca dessa plenitude, né? E, mais uma vez, repito, a gente vai conseguir isso quando chegarmos no céu. Mas a gente não deve esmorecer. O Espírito Santo está para nos ajudar. A atribuição do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E da mulher? Vós, mulheres, sede submissa
a vossos maridos. Quando a gente fala em relação Cristo e igreja, a gente fala de unicidade, a gente fala de unidade. Então, quando a gente fala de relação homem, marido e mulher, a gente também fala de unicidade. Não são duas pessoas, agora já não são mais, agora é uma pessoa, né? Falou, lá em Gênesis, Jesus Cristo faz uma referência em Marcos, onde ele diz, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e com sua mulher serão os dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Então, a missão da família é a missão única, é uma missão. Por isso que a mulher deve estar submetida a esta missão. Mulher, a esposa deve ser submetida à missão enquanto adjuntora, enquanto auxiliar do homem, na condução dessa família para que haja a propagação do Evangelho. Paulo ensina um relacionamento familiar totalmente baseado no amor. Não é de opressão. Não é o homem que oprime a mulher. Se o homem está oprimindo a mulher, se o marido está oprimindo essa esposa, ele não está segundo os preceitos divinos, que é um preceito de amar e se esvaziar, estar atento ao que a esposa sente e dar total assistência. Foi assim que Cristo fez com a igreja. Ele se esvaziou e se entregou por nós. E, portanto, essa deve ser a referência enquanto homem. A referência é Cristo, né? A propagação do Evangelho, como a gente deve nos conduzir aqui no mundo, enquanto família, é segundo os parâmetros de Deus, que ao homem tem esse papel, o cabeça da casa, a cabeça da família, que vai se entregar para a esposa. E a esposa tem um papel de estar vivendo, corroborando com esta missão que Deus entregou à família, vivendo com o homem enquanto unidade, duas pessoas, que agora é uma pessoa. E debaixo dessa missão, a missão de propagar o Evangelho, a missão de construir a família, a missão de ensinar os filhos, né? E os filhos obedecer, né? Os filhos cabe obedecer aos pais. E aí também tem o papel dos pais para com os filhos. Não irritar os filhos, né? O que está facilitando ou impedindo o exercício desses papéis nos lares de hoje, amados? O que facilita é você estar debaixo do Espírito Santo, da égide do Espírito Santo, pedindo que Ele nos ajude sempre, que não é fácil, né? O que facilita é a gente estar buscando a santificação. O que facilita é a gente estar lendo a Bíblia para fazer um contraponto às verdades equivocadas que estão aí nesse mundo. Mas o que prejudica são essas verdades equivocadas, amados. Essa sociedade que tenta introjectar em nossas mentes mentiras. Mentiras que não são, que são prejudiciais para a família enquanto excelência familiar, enquanto família segundo os parâmetros de Deus. São mentiras vindas do diabo para destruir a família, porque sabemos que a família, quando ela vive a excelência do amor, ela propaga o Evangelho. Tópico 4. A conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. E aí é onde a gente quer chegar. Ser depois imitadores, ser intolerante com o pecado e ter a realidade do pecado, ter a consciência da realidade do pecado, conduzir a família de acordo com os parâmetros cristãos. Como fazer isso? O ser humano não consegue fazer isso. Está aqui, Efésios 5,18. Se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo. Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente precisa buscar o Espírito Santo e é preciso compreender que essa busca não é uma busca de uma vez só e pronto. Estou cheio do Espírito Santo. Não, é uma conduta. Precisamos constantemente vivermos em busca constante nesse processo de santificação
E eu queria também dizer que isso, ela oscila. Então, em um dado momento, você, assim, eu estou pleno, pronto. A plenitude só vai vir com a glorificação do corpo. A plenitude só vai vir quando Jesus Cristo vier a este mundo nos buscar. A plenitude só será lá. Até lá, a gente vai ficar nessa busca constante. Somente uma vida de enchimento do Espírito Santo nos habilita e qualifica para vivermos com os valores do reino. Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que diria? Quais textos você usaria? A gente precisa estudar a Bíblia, absorver o conceito da Bíblia, os estudos, as verdades bíblicas, para vivermos de acordo com o Espírito Santo. A conduta do crente no mundo ela é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Efésios 6:11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A gente precisa compreender que a gente precisa se revestir dessa armadura, mas não é a nossa armadura. Todo sério, isso é brincadeira. Ou então, não, a gente tem que ser um crente alegre e muita piada, muita brincadeira, né? Até palavra jocosa. Não são as nossas ações. A gente precisa, para praticar essas ações, segundo os parâmetros que Cristo nos disse em Efésios, a gente deve se revestir da armadura de Deus. E quais são essas armaduras de Deus? O cinto é a verdade, a couraça da justiça, os sapatos, o escudo, a fé, capacete da salvação, a espada. Essas são as armaduras de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Precisamos confiar em Deus e nos revestir dessas armaduras. Vou fazer o cinto é a verdade, nos dá firmeza e segurança. Então a gente não pode se apartar da verdade, nunca. A couraça da justiça, a couraça cobria o corpo, né? A couraça da justiça, a justiça é a proteção do servo de Deus. Os seus calçados são a preparação do evangelho da paz. Somos mensageiros da paz de Cristo. Precisamos estar preparados. Estejam calçados com o calçado do evangelho. O escudo é a fé. Somos protegidos pela fé. Tenhamos fé que estamos protegidos. O capacete é a salvação, proteção à cabeça e à mente. A espada é a palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo. Ninguém pode ir para a batalha sem, eu vou dizer melhor, sem o domínio da espada. Precisamos ter domínio da espada para irmos para a batalha. E encerrando, como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Eu tenho 3 tópicos. Fincando bem firmes as estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. Colocando como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus. Talvez até eu inverta isso. Valorizando e proclamando a família como instituição divina. E por isso precisa viver de acordo com os preceitos da palavra. Tem mais um. Reconhecer que estamos numa batalha e que esta é de natureza espiritual. Portanto, precisamos de armas espirituais. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática os ensinos aqui explanado de acordo com a palavra de Deus, não pela eficiência deste humilde servo, mas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.
Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que neste dia o Senhor possa contemplar mais uma vez o nosso louvor e a nossa adoração. Estamos diante de mais um culto na presença do Senhor para exaltar Ele que é digno de todo louvor. E nesse momento vamos celebrar também a vida dos nossos irmãos aniversariantes. Eu quero começar com a irmã Adriana, que fez aniversário dia 1 de junho. Parabéns, irmã Adriana, Deus lhe abençoe. Irmão Benício está fazendo aniversário dia 11 de junho. Irmão Benício, que Deus continue abençoando sua vida. No dia 12 nós temos o aniversário da irmã Suzy Bandeira, minha irmã querida, Deus te abençoe. No dia 13 de junho nós temos o irmão Antônio Leonardo, que no mesmo dia também, no dia 13 de junho, é o irmão José Farias de Andrade, que estão fazendo aniversário. Então, irmãos, mais um ano, né? Mais uma flor na primavera, e que o Senhor esteja abençoando as suas vidas e estendendo isso às suas famílias. Amém? Agora vamos para os nossos avisos, né? Os avisos, os irmãos já sabem com relação ao funcionamento da nossa igreja, toda quarta-feira, manhã e tarde, e também aos sábados pela manhã, de 7 às 9 horas. Então, o irmão continue aí, né, nessa participação, nessa comunhão e nesse propósito de honrar a casa de Deus. Amém? O segundo aviso é os cultos da quarta-feira pelo Team Link, o aplicativo que nós estamos postando o culto nas quartas-feiras. E aí tem sido uma bênção, irmãos. Muitos irmãos têm participado. A cada quarta-feira, mais um irmão participa junto conosco. E é uma forma também de a gente matar um pouco dessa saudade, né, da presença do irmão. Pelo menos a gente consegue online se ver, né, e matar um pouquinho dessa saudade. Então venham participar conosco. E dentro desse propósito de adoração e celebração, estamos aí, irmãos, completando 97 anos rumo ao centenário. E é uma dádiva de Deus, porque quando imaginamos lá atrás, os irmãos que sentiram no coração, através do Senhor, em construir a Igreja Evangélica Batista da Várzea, que sou eu e é você, e nessa igreja hoje consegue olhar esse percurso todo e dar glórias a Deus por cada conquista. Porque nós estamos dentro de uma celebração diferente, mas que com certeza, irmãos, a nossa igreja vai estar celebrando ainda mais o reino e a glória de Deus. É isso que eu espero que cada irmão sinta no coração, esse desejo. Outra questão importante também é que hoje nós estaremos fazendo uma ênfase ao homem batista, né? A Sociedade de Homem Batista. Os homens batistas que do dia 3 de junho comemoram mais um aniversário. Então, todos os homens da nossa igreja se sintam também abraçados nesse momento. E como o momento da igreja, né, o momento de celebrar, o momento de glorificar o Senhor, eu quero deixar para cada irmão um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, devemos desejar no coração o leito espiritual puro, para que, por meio dele, cresçamos para a salvação. Então, irmãos, a nossa igreja continua crescendo, amém? A nossa igreja vai multiplicar em alegria, em gratidão a Deus e multiplicar ainda mais de servos fiéis ao Cristo Salvador de todos nós. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, nos preparemos para o culto e conto com todos os irmãos nesse momento, em oração. Amém. Irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Batista da Várzea, nós estamos felizes porque hoje iniciamos o mês da celebração de mais um ano de existência da igreja. A igreja que foi, e será sempre de Jesus até a eternidade. E nós queremos nesse domingo,
conclamar a todos a um movimento de oração em favor da igreja. Apesar de todas as dificuldades do momento pandêmico, a igreja segue firme, segue caminhando e segue fortalecida e fortalecendo a família. Então, irmãos, neste mês nós estaremos dando ênfase ao que Deus tem feito em nossas vidas através de sua igreja. O Espírito Santo nos capacitando, nos orientando durante 97 anos. Então, pela manhã, teremos aqui os coordenadores dos ministérios, dando suas palavras, seus testemunhos e agradecendo a Deus. E à noite nós teremos pregadores, pastores convidados. Hoje à noite estará conosco o pastor Antônio Sérgio. Depois, no dia 14, estará conosco o pastor Miguel Lima, né? E depois, no último domingo, estará conosco o pastor Jair Souza Santos. Então nós conclamamos a todos os irmãos que orem por esses pastores. Outros pastores e outros irmãos estaremos pregando durante a manhã, o culto da manhã, da escola bíblica, que será enfática. Teremos a ênfase dada à igreja, né? A vida da igreja, a existência da igreja e o quanto ela é gloriosa, porque a razão de ser dela é Jesus, está firmado em Jesus, né? A celebração, o dia de celebração, o culto, ficou para outra data que será decidida pelo Conselho de Obreiros, mas nós estaremos firmes nesse mês, orando, intercedendo pela Igreja de Jesus Cristo. Porque, irmãos, o nosso ponto de chegada não é só rumo ao centenário. O centenário é um ponto que esperamos passar por ele. O nosso ponto de chegada, nosso ponto final é a eternidade. Somos a Igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Celebremos, pois, a vitória, a força e o poder do nosso Senhor Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é seu poder, que terra e céu criou. Louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, e por mandato seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus for meu Senhor, domei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará por onde eu vou. Tomou-me pela mão, entregas-me luz, e tenho eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus fosse jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer participar com os irmãos e amigos deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus nesta manhã de 7 de junho de 2020. Convido a orarmos.
Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Senhor por seus atributos, poder e santidade. Sejas glorificado nos louvores, orações, ofertas, em Tua palavra e em nossa adoração. O Teu Santo Espírito esteja em cada lar e sobre o Teu povo, nos ensinando, corrigindo, edificando e fortalecendo. Obrigado por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e a paz que temos, que gozamos pela Tua presença. Receba este culto como oferta ao Senhor em cheiro suave. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Agora eu convido a juntos fazermos a leitura bíblica que se encontra em Salmos 9:11 e Romanos 11:36. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom dia, irmãos. Nós estamos juntos mais uma manhã para nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus com o intuito e com a alegria do nosso coração e sempre exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Rei Jesus Cristo. Então eu convido você nessa manhã com o seu coração alegre aí, você na sua casa, a nós estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra que não pode medir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a Tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus, Te louvamos, oh Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Quero louvar-Te sempre mais e mais.
As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero seguir-te, Quero seguir-te, sempre mais e mais. Quero seguir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero seguir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. amém. Recitativo bíblico. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Entregar os dízimos e ofertas faz parte do culto que oferecemos ao Senhor. Devemos ser fiéis e zelosos com esse compromisso, pois isso também é honrar a Deus. Portanto, ao entregar os dízimos e ofertas ao Senhor, devemos fazê-lo com alegria, dedicação e amor. Oremos. Senhor Deus, Tu és maravilhoso e cuida de todos nós. Nossas necessidades são sempre supridas por Ti. Por isso somos agradecidos. Dedicamos nossos dízimos e ofertas para a manutenção de Tua obra, para que nada falte na casa do Senhor e o Evangelho de Cristo seja sempre proclamado. Conceda-nos sabedoria e direção no uso desses recursos. Ajuda-nos a mantermos a chama do Evangelho sempre acesa dentro de nós e a sermos sempre obedientes a Ti. Oramos em tudo agradecidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Já estamos no mês de junho e no próximo dia 16, a Igreja Evangélica Batista da Várzea estará completando 97 anos de fundação. Quão maravilhoso é ser parte desta linda história de fé e amor na proclamação do Evangelho de Cristo. Caminhemos juntos e firmes rumo ao centenário. É com alegria que comemoramos mais um ano da nossa igreja. E é com imenso prazer que posso servir ao Senhor trabalhando no departamento infantil. Sou professora da EBD e estou representando a todos que trabalham neste lindo ministério infantil. Jesus Cristo deixou muito claro o amor e interesse dele pelas crianças ao repreender os discípulos que as impediam de chegar até ele. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus permanece aos que são semelhantes a ele. Encontra-se em Marcos 10, 14b. Nossa igreja tem demonstrado compromisso com a vida espiritual das crianças, como por exemplo, promovendo capacitação aos professores, contribuindo com recursos para a realização de algumas atividades, entre outros, mas principalmente orando por cada criança e por todos que fazem parte do departamento infantil.
Deus continue abençoando a nossa igreja e parabéns a todos que fazem parte da IEBV. Graça e Pai, meus amados. Primeiro domingo de junho é dia do homem batista, assim como as mulheres também comemoram o seu dia. O homem batista também merece ser homenageado. Todos aqueles que fizeram a diferença de forma íntegra na história dos batistas brasileiros, na obra missionária, é aqueles que escolheram servir a Deus junto com a sua família. O primeiro passo na vida ministerial deste homem foi escolher servir ao reino de Deus. Usaram não somente o ministério pastoral, como também suas profissões para servir a mensagem da salvação. São médicos, advogados, políticos, carpinteiro, pedreiro, padeiro, comerciante e tantos outros que escolheram fazer a vontade de Deus. O segundo passo foi ouvir a voz de Deus. Muitos homens batistas deixaram sua terra de nascimento e ficaram raízes em outras terras para pregar o Evangelho. Com ocasião, conviveram com índio, muçulmano e tantos outros diferentes deles, buscando coragem na palavra e investiram em ações assinadas na Bíblia, missões mundiais, missões urbanas e todos os cantos. É possível encontrar homens de coragem e ousadia. Muitos desses homens foram criticados por sua audácia. E só o tempo pode provar que suas palavras e ações eram vindas da parte de Deus vivo. Homens que escolheram servir ao lado da família, que olham para a sua família como um ministério e sua família lhe retribui com zelo, cuidado e companheirismo. E escolheram casar com uma mulher também serva do Senhor e educar os seus filhos com o mandamento bíblico. A Igreja Batista parabeniza todos estes homens que passaram por este ministério, aqueles que transformaram pensamento sábio em palavras, que notificaram que Deus tem feito pelo Brasil e pelo mundo. Aqueles que com ousadia traziam reflexões de todas as gerações, homens que construíram a história batista, que a cada instante mais e mais homens escolheram fazer a diferença entre o mundo e que escolheram não ser omissos. A palavra de Deus diz em Provérbio, capítulo 3, versículo 1, Filho meu, não te esqueça de minha instrução, e o teu coração guarda os meus mandamentos. E que Deus assim nos abençoe. Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo
esteja com todos. O texto da mensagem de Deus para o momento se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 25, segunda parte, quando ele nos diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Desejamos pensar nos minutos que se seguem sobre o tema A Igreja é mais do que aquilo que pensamos. Iniciamos indagando sobre a possibilidade de alguém entregar sua própria vida em favor de outrem. Pois bem, o Senhor Deus Criador do universo e de todos nós, com a finalidade de resgatar a humanidade através do arrependimento dos pecados, resolveu enviar ao mundo o seu amado Filho Jesus como oportunidade única de salvação eterna. Por meio de Jesus Cristo, o fundador da Igreja, nós podemos, estudando e conhecendo melhor a Igreja. Havia entre o povo da época a dúvida de quem seria Jesus. Seria João Batista? Seria os profetas Elias ou Jeremias? Ou mais algum dos outros profetas? Foi então que Jesus, dirigindo-se aos seus apóstolos, ele perguntou: quem eu sou para vocês? Entre os apóstolos, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mediante a resposta do apóstolo Pedro, Jesus acrescentou: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E mediante a tua resposta, eu te digo, Pedro, que sobre esta revelação vinda do Pai,
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Surpresa nenhuma seria a ausência de perseguições iniciadas desde o nascimento de Cristo, quando um anjo do Senhor avisou em sonho para José e Maria que deveriam fugir do local onde estavam para o Egito. Mesmo assim, todas as crianças com idade até 2 anos foram mortas por ordem do rei Herodes. Como criança e como adolescente, Jesus enfrentou as primeiras tribulações. Somente José e Maria eram cientes de criar e educar o futuro rei de Israel, que já naquela época sofria as penúrias da vida. Herodes era o rei ditador. Todos se ajoelhavam diante dele. Prendia, exilava e matava a quem desejasse. O apóstolo Tiago foi preso e morto a fio de espada. Todavia, certo dia, o rei Herodes, com vestes reais, discursava ao povo, sendo tratado com honras divinas, quando um anjo do Senhor o feriu e o mesmo foi morto, comido pelos vermes. Diante desse quadro, nós lembramos que, sendo Tiago um dos membros da Igreja de Cristo, nós podemos afirmar: a Igreja é muito mais daquilo que nós pensamos. Prosseguia a Igreja em sua existência e sob a liderança de Cristo, recebendo as mais profundas e sábias lições, multiplicando o pão para alimentar aqueles que vivem à margem da pobreza, curar
os doentes que morrem nos corredores hospitalares, socorrendo órfãos e viúvas abandonados à própria sorte, expulsando os espíritos malignos daqueles que são vítimas inocentes das perseguições espirituais, compreendendo mesmo aqueles com deslizes morais, perdoando e aconselhando a não repetirem tais práticas, mas buscando praticar a justiça sem cometer injustiças. Não há necessidade de 4 policiais prenderem um homem, imobilizá-lo e sufocá-lo, provocando a sua morte. Respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Ao invés de ameaçá-las e tratá-las muitas vezes de vagabundos, por fim, em última análise, mesmo com os pés e mãos cravados numa cruz, o tórax perfurado por uma lança de um soldado completamente desequilibrado, uma coroa de espinhos, tipo a coroa de um coronavírus, que asfixiava pelos fios de sangue que desciam sobre a face de Jesus. Ainda assim, poder, como última expressão ao Pai, pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem aquilo que fazem. Somente um ser totalmente perfeito poderia se dispor a assumir uma missão tão inigualável, apresentar-se como voluntário único, a fim de proporcionar, através do arrependimento, perdão e salvação eterna a todos que pedissem sua ajuda. Por isso, sem dúvida alguma, nós repetimos a expressão: a Igreja de Jesus Cristo é muito maior daquilo que nós pensamos. Em particular, contextualizamos na prática a Igreja Evangélica Batista da Várzea por ter a honra de glorificar o único Deus verdadeiro, por ser evangélica, representando a noiva de Cristo, por ser batista, porque rebatiza os crentes
oriundos das seitas duvidosas. E Igreja da Várzea, em razão de proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso único comandante, o único que vai à nossa frente sem outros mediadores. Assim sendo, confirmamos o nosso aprendizado, procurando agir de modo global nas demandas eclesiásticas, secretariando o registro histórico das ações vinculadas à existência da Igreja, manter as finanças compatíveis com o desenvolvimento, administrar na gestão dos negócios que atentem na melhoria dos serviços, no progresso e conservação patrimonial dos bens, na educação religiosa infantil e no aperfeiçoamento dos idosos, na guarda dos preceitos pela transição da juventude, na preservação dos valores familiares, na integração social da membresia, promovendo a ação social, em particular aos mais carentes, divulgar as diretrizes divinas através do evangelismo, atuar de modo global, visando conscientizar todas as nações do mundo, bem como reverenciar em ato de adoração e louvor musical a soberania do Senhor, Criador dos seres humanos, da salvação em Cristo Jesus, da consolação pelo Espírito Santo, o Espírito verdadeiro e nosso Consolador. Encerrando, lembro que estamos vivendo um momento de crise em vista de um vírus desconhecido, sem vacinas, sem soluções. Enquanto centenas e milhares de pessoas morrem, nós lembramos que o Rio de Janeiro, conhecido como cidade maravilhosa, é representante da maior festa carnavalesca do mundo. Turistas do mundo inteiro convergem à festa da carne, a festa da liberdade total. No ano 2020, uma das escolas de samba
apresentou no seu cenário em nossa visão infernal, quando Satanás zombava, ironizava, ridicularizava a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Inclusive, quando ele era publicamente em cenário, açoitado por um chicote, enquanto ele rastejava pelo chão, a plateia delirava e aplaudia. A peste coronavírus já estava presente naquele cenário. Naquele carnaval e no nosso país. Hoje, o Brasil se encontra mergulhado numa recessão financeira, econômica e também moral. Onde milhares estão infectados e mortos. Famintos, temos os milhões. E a grande pergunta do momento é: quando irá terminar tudo isso? Não sabemos. Porém, de uma coisa temos plena convicção: Deus não se deixa escarnecer. Por seu imenso amor, Ele ainda tolera, na esperança que haja arrependimento e conversão. Caso contrário, a sua verdadeira justiça atinge a todos nós. Daí, nós podemos repetir pela terceira vez: não esqueçamos de que a igreja criada e vivida e ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é muito mais daquilo que todos nós pensamos. Daí, diante de tantas controvérsias, de tantos conflitos entre as autoridades que dominam o cenário político, social, os verdadeiros responsáveis pela vida de nós brasileiros. Mesmo assim, o nosso Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso,
e a mensagem do seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador. A palavra nos diz, a reflexão nos leva a declarar que Ele ainda continua no comando. E você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, aproveite este momento de crise. É justamente nas horas cruciais que nós nos lembramos muito de Deus. É justamente na ausência que nós dizemos que sentimos saudades e relembramos a todo aquele que nos fez todo o bem, doando a própria vida em favor de nossa salvação. Aproveite esta oportunidade, porque ela poderá nunca mais se repetir. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo, por sua bondade, fale ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, Deus e Pai, como é maravilhosa a Tua presença em nossa vida. O Senhor é a nossa força e escudo, nosso refúgio e fortaleza, nossa paz e alegria, nosso ajudador e consolador. És o nosso Deus, a quem amamos, servimos e adoramos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Conceda-nos a Tua bênção neste dia e por toda a semana. Livra-nos de todo mal e concede-nos sabedoria e a direção do Teu Espírito. Conceda vitórias aos Teus filhos, por Cristo Jesus. Amém. Não esqueça de nosso encontro às 18h30, para novamente cultuarmos ao nosso Deus, o qual é digno de honra, glória e louvor.